Olá, eu sou o estudante Victor Silva, do PROEF em rede nacional, no Polo IFCE, Campus Caucaia, turma 2025. Eu vou apresentar para vocês o mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física, na qual estivemos estudando algumas temáticas que perpassam na nossa prática pedagógica, ou seja, no âmbito escolar. A primeira temática abordada foi o entre rola-bola e renovação pedagógica. Os autores, ao falar dessa temática, eles delimitam dizer que temos um percurso histórico, 3 práticas pedagógicas. As práticas tradicionais esportivas, na qual os professores se detinham a dar ênfase aos esportes e não a todos os esportes, mas especificamente ao Quarteto Fantástico, que é o futsal, futebol, o handebol, o basquetebol e o voleibol. A outra prática encontrada nos estudos, e que alguns professores ainda têm essa prática, é entendido como desinvestimento pedagógico, na qual professores, por esses fatores, acabam jogando uma bola, deixando os estudantes tomarem de conta do seu fazer pedagógico. E outra prática encontrada e que a mais cabível, a que mais faz sentido no atual momento, é a inovação pedagógica, na qual são professores preocupados com a sua conduta, preocupados com o percurso histórico, da imagem negativa que criou-se do profissional da educação física por esses fatores, por momentos históricos, e que eles não querem mais isso e tentam se capacitar, investir na sua carreira, luta por os melhores, tenta a valorização da disciplina, tenta ver como é que está o componente curricular, tenta abraçar a causa e dialogar com a comunidade escolar, a comunidade ao redor da escola, para que realmente essa disciplina, de fato, tenha o seu valor pedagógico e que os estudantes consigam compreender e valorizar cada vez mais essa disciplina. A outra temática foi abordada nas nossas discussões entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, no qual essa temática traz para nós não mais simplesmente entender a educação física como algo prático, como algo simplesmente a realizar, parecendo haver uma dicotomia entre que o corpo estava para fazer e a mente estava para pensar, cabendo a ela as outras disciplinas e a educação física cabendo só do prático. Essa visão dicotômica, por muito tempo, prevaleceu na escola, na visão do educador físico, na visão dos outros profissionais sobre nosso componente curricular. Mas a gente sabe que também, no decorrer histórico, no percurso histórico, veio o ensinar sobre o fazer, veio mostrar que a educação física estava para além do fazer. O problema é que quando adentra o ambiente escolar, alguns profissionais compreenderam de forma equivocada esse conceito e passaram a dar mais ênfase só ao ensinar e esqueceram ou deixaram de lado a prática do fazer. Então, o caminho não é esse, não é ter uma disciplina que ora só faz ou que ora só pensa no ensinar e deixando de lado. E aí nós percebemos mais uma vez essa dicotomia. Na verdade, nós queremos, independente qual é o ambiente, qual é o espaço, nós vamos trabalhar os conteúdos da educação física, mas que tenha a união, que o estudante possa perceber que ele pode teorizar a prática e praticar a teoria em qualquer espaço ambiente, pois sabemos da nossa realidade que muitas escolas ainda não têm quadra, e isso não tange que o professor realiza um bom trabalho nos planos curriculares. Contra outras situações tem quadra, mas o professor também não valoriza esse espaço. Então não é a quadra, não é o fazer, mas sim compreender que nós temos em qualquer espaço ambiente que trabalhar conceitos, trabalhar os procedimentais e trabalhar os atitudinais, para que o estudante perceba que nós estamos falando de uma educação física integral. Consequentemente, nós estamos em um espaço que há muitas escolas, principalmente no Ceará, elas estão em educação integral. Então, cabe também à educação física, assim como os outros componentes curriculares, pensar no ser humano por completo, pensar numa educação integral. E a educação física, quando nós pensamos nessa união de o fazer, o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, pensando nessas 3 dimensões. Outra temática que foi abordada nas nossas discussões foi os aspectos legais, ou seja,
o que sustentou e sustenta a educação física no percurso histórico. Sabemos nós que as leis, elas vêm para nos respaldar, para garantir os direitos, mas também nós temos que ter um olhar crítico sobre essas leis, se realmente na prática elas estão favorecendo ou estão muitas vezes atrapalhando a conduta profissional e o estudante, que é o ser que vai receber, que vai ser acatado, né, na ponta do iceberg. Bom, temos aí, pessoal, uma das leis mais conhecidas, a de 1961, a LDB, né? Aqui, em 1961, o estudante passa a ter a obrigatoriedade de estudar educação física até os 18 anos. E aqui surgiu a lei, mas tem limitação, que só até os 18 anos era obrigatório. 10 anos após, veio a segunda LDB, em 1971. Aqui, ela se estendeu a todos os níveis, a obrigatoriedade, né? Não mais só 18 anos. Porém, ela vai limitar e criar algumas categorias, da qual só alguns estudantes estavam isentos. E a gente abre parênteses, quem eram esses estudantes que estavam isentos? Será que realmente era propício esse momento? Né? O que estava acontecendo na sociedade? Qual o legado de estava, né, alguns estudantes sendo desprovidos da prática de educação física? Em 1966 veio a terceira LDB. Aqui ela passa a fazer parte do componente curricular da educação física, né? E consequentemente nós vamos ter algumas alterações acima sobre essa terceira LDB, que foi colocada a palavra obrigatória em 2001, dando ênfase, né, e engrandecendo o nosso componente curricular na escola. Haja visto que até então ela não tinha a palavra obrigatória, então abria-se brecha na lei. E em 2003, né, podemos chamar que foi criado novamente alguns critérios que isentam alguns estudantes, né, de não praticar a educação física. E muitas discussões de 2003 para cá já aconteceram e nós temos que estar discutindo, porque rever esses conceitos, né? Quando a lei diz que algum estudante não pode fazer educação física, né, tá isento da prática, e aí nós perguntamos, está isento da prática ou da educação física? Né? Isso abre várias discussões e a gente tem que rever, tem que argumentar com o estudante, né? O estudante que, né, presta serviço militar, a pessoa que tem mais de 30 anos, a pessoa que estuda à noite, né? A pessoa que tem prole, né? Será que realmente essas pessoas que estão isentas não merecem uma educação física? Elas não precisam conhecer sobre o estudo da educação física? Bom, outra temática que foi trabalhada também nessa disciplina foi o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física. Muitos critérios podemos perceber na leitura dos artigos, nas discussões, que são as situações de afastamento. Nós, professores, constantemente podemos presenciar isso em várias realidades da escola, como aspectos legais que favorecem esse afastamento, aulas de contraturno, né, que por muito tempo prevaleceu isso, repetições de conteúdos que faz com que o estudante se afaste, e aí a gente tem, né, que rever isso, né? Foi isso o tempo que só era o Quarteto Fantástico, pensando no esporte, aí foi falado em outros artigos, em outros debates, o insucesso e exclusão, né? Como é que nós estamos abordando, como é a nossa prática pedagógica, que metodologia nós estamos utilizando, o desinteresse desse estudante, as questões de gêneros que vão debater em outra temática aqui, o nível de habilidades, né, que habilidades nós queremos, que habilidade nós estamos focando, né, só habilidades conceituais, né, e atitudinais, ou só habilidades motoras que estamos revendo, será que é cabível nesse momento que vivemos? Outra temática. E consequentemente, sobre essa situação de afastamento, nós temos na leitura do artigo, debate, propostas bem sucedidas, né, que são intervenções que podemos adotar ou tomar como exemplo, tentar também criar nossas propostas. O esporte education, o aprendizagem colaborativa, para amenizar esse afastamento, tentar reverter esse quadro. Outras situações é com relação à disciplina. E com relação à disciplina, nós temos também algumas, como não respeitar as regras do jogo, conversa paralela durante a aula, descuidado com o material didático, atrapalha a aula. São queixas relatadas por professores que dificultam o aprendizado, né? Se nós estamos aqui lutando para que não tenha um mínimo de afastamento, consequentemente, que ele chegue na escola e que tenha disciplina.
mas passa por um processo de ele conhecer as regras da escola e mais conhecer, né, tentar trabalhar, de ele se sentir parte desse processo de criação de regras e não ser regras impostas de cima para baixo. E também nós temos propostas bem-sucedidas que devemos, né, trazer, experimentar, vivenciar e ver se é positivo, se é negativo e criar as nossas. E um exemplo disso é o futebol calageiro, uma proposta bem-sucedida a nível em várias escolas. Outra problemática trabalhada foi a inquietação do tratamento do esporte. Vimos aqui em algumas falas, em alguns debates, em algumas leituras, que o esporte, né, ele foi e é, infelizmente, quando eu falo infelizmente, prevalência dele em algumas escolas com viés de esporte e rendimento. Né? O esporte, pessoal, né, o tradicional, né, ele foi visto por vários viés, enquanto higienista, né, o militarista, o biológico, competitivo, né, e que chegou à escola, que foi trabalhado por muito tempo, né, na formação dos nossos estudantes. Mas aí nós estamos querendo falar não contra o esporte, mas sim uma crítica como é que o esporte é trabalhado. Consequentemente, nós temos que rever nossos conceitos. O esporte, ele é um conteúdo muito importante do componente da educação física, haja visto que os alunos perguntam, mas aí nós temos que conscientizar que nós estamos falando de um esporte educacional, um esporte que tem que ter ressignificação, que é contextualizado e que abrange questões sociais. Não um esporte só de habilidades motoras, não um esporte que exclui, que não é mais cabível no ambiente que nós vivemos na escola, já que nós estamos falando em uma escola integral, uma escola plural, uma escola transformadora. E claro, consequentemente, sugestões, vem a pedagogia do esporte, pedagogiar o esporte. Claro, nós vamos falar de regras, nós vamos falar de habilidades, né? Mas um esporte que vai além, que tenha significado para o estudante e que ele possa ver esse significado para a sua construção social. Por isso nós vamos falar um esporte educacional. Outra temática abordada foi a questão do gênero, né? E acredito que para nós falarmos de gênero nas nossas N disciplinas, conceitos na escola, e claro, consequentemente, havendo interdisciplinaridade com outras disciplinas, outros componentes curriculares, com outros profissionais dentro da escola, nós temos que ter em mente alguns conceitos, né? Como, por exemplo, o próprio conceito de gênero, o que é um gênero, né? O que é o sexo, e aqui chama a atenção para dialogar com o professor de biologia, né? O que é sexualidade, uma vez que podemos dialogar com o professor de história, sociologia, e que é orientação sexual, né? Eu costumo dizer que essa temática ela é chamada pós-crítica, porque nós profissionais, não só o profissional de educação física, como outros profissionais que estão no âmbito escolar, ele tem que se atentar para isso, tem que abraçar essa causa, tem que conhecer temáticas que perpassam todo dia nas nossas aulas, nas nossas salas, nas nossas vivências. Consequentemente, quando nós queremos trabalhar com essa questão de gênero, amenizar os preconceitos existentes, as falas, né, tão fortes que muitas vezes nós deixamos passar despercebido, mas que é impactante e que não temos que intervir. São as aulas mistas, né? Como é que estão essas aulas mistas? Se realmente tem participação, se há equidade, se estamos dando oportunidade, se estamos respeitando, né? Costumo ver no ensino médio, na qual eu trabalho, e isso chega cada vez mais forte, até no Fundamental 2, de 6º a 9º ano, estudantes que eles classificam, já sabem bem, né, são ponderados, e que eles não se classificam enquanto masculino e feminino. E sabemos nós que temos outras compreensões de gênero. O que a minha preocupação sempre é nessa questão de querer dividir, né, só os masculinos, só os femininos, que também não é mais cabível. E se um estudante desse levantar a mão, pedir a fala, dizendo: professor, eu não me encaixo em masculino e feminino. E será que nós, enquanto profissionais, o que é que nós vamos? Vai ser um espanto? O que é que nós vamos buscar de intervenção? Será que era cabível nós formar 3 times? Ou será que a gente pode ter o mesmo 2 times, mas que sejam mistos, né? Como a gente fala aqui, aulas mistas, e que eles entendam que a compreensão deles de quantos gêneros pode e deve estar misturado. Mas somos nós, professores, também, que temos que intervir para que nessas falas, essas vivências tão fortes, né, tão desrespeitosas, tão excludentes, não seja algo natural. Porque, infelizmente, quando nós naturalizamos, nós estamos dando oportunidades para que haja, né,
o conhecimento de cima para baixo, sem refletir, sem criar regras, sem debater. E a nossa função enquanto educador é essa, de trazer temáticas sociais, né, que exclui, né, que distancia e que a gente possa fazer a proximidade, porque consequentemente aqui nós estamos falando de gênero, mas se a gente tem práticas que distanciam, nós vamos ter afastamento de estudante. Então percebam que uma temática leva a outra. Bom, outra temática trabalhada por nós, entendi como temas geradores e embasado nos artigos de Paulo Freire, dialogicar, uma das palavras que ele traz é a dialogicidade, né? E como é que a gente tem dialogado com essas temáticas, pensando no nosso componente da educação física, como é que está a nossa prática pedagógica, né? E qual é como está a nossa educação para uma transformação. A educação física, né, ela é muito apaixonante, né? Costumamos ver, quando adentramos o espaço escolar, os estudantes perguntam, né? O professor de educação física veio hoje, professor, né, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Isso nos deixa orgulhosos, né, nos deixa satisfeitos, porque ele está querendo conhecer, ele está se dando a abertura de experimentar, né? É uma fala muito apaixonada, porque já sai da bolha do Quarteto Fantástico, né? Só futebol, futsal, handebol, basquete, voleibol. Ele está querendo conhecer, está querendo experimentar. Se foi um processo que nós levamos e ainda levamos constantemente para essa educação de querer transformar realidades, mas sem esquecer da sua realidade, pelo contrário, fazer o estudante poderá conhecer, né? Saber que a sua prática cultural, aquele jogo que ele vivencia na sua comunidade, aquela prática da sua tribo, ela pode chegar na escola, né? Ela pode ser vivenciada na escola, e que ele saia do terceiro ano e que ele consiga chegar em outros espaços, oportunidade de ele, né, se empoderar de ocupar outro espaço e perceber que aquela prática não saiu da sua cultura, da sua tribo, e que ele vivenciou outras formas, que ele volte novamente para a sua cultura e perceba que houve transformações dele, de ele levar aquela cultura dele e conseguir voltar e ver que aquela pessoa que é ele, que saiu lá daquela tribo, daquela cultura tão desrespeitada, né, tão distanciada, tão excludente, e que ele viu que ele fez transformação. E bom é isso, que a nossa prática esteja constantemente dialogando, né, com a fala do Paulo Freire na nossa intervenção pedagógica, sem discriminar nenhum estudante, porque um estudante desse é uma cultura, né, é uma cabeça, é um ser humano que, através de atividades corporais, está engrandecendo a escola, esse ambiente tão magnífico que eu costumo dizer, o tempo e espaço que passamos na escola, ele é transformador. Bom, pessoal, essas foram as temáticas abordadas nessa disciplina, conhecidas como problemáticas da educação física. Agradeço a todos, espero que possamos debater em outros momentos essas temáticas.